Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, aula para o quarto ano e acelera, professora Mauricéia Joana. E aí, nós vamos começar hoje com a aula de língua portuguesa, né? Segunda-feira, aula de língua portuguesa, trazendo um tema muito interessante, como sempre. Hoje nós vamos falar de reescrita de contos, mais especificamente de contos de fadas. Então a gente vai falar sobre contos de fadas e vamos falar quais são os pontos principais para reescrever um texto. Nós já lemos bastante, falamos bastante de leituras. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho de reescrita. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai focar em pontos importantes quando a gente vai escrever um texto. E um dos principais pontos de uma reescrita é o planejamento. Então, a aula de hoje, reescrevendo um conto de fadas, planejamento é o tema de nossa aula, certo? Então, a gente vai começar por aí. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou passar para vocês os nossos recadinhos do dia. E quais são eles? A gente já sabe, não é? A aula começa às 7h30, está começando agora na TV Nova Nordeste, no canal 22.3. Eu estou lá ao vivo. E você, está me assistindo? Já está aí? Já está pronto para começar a nossa aula? Que bom! Sabe também que, se você quiser, você pode assistir pelo aplicativo, o aplicativo do Educa Recife. E para isso, o que é que você tem que fazer? Tem que baixar o aplicativo. Já baixou? Que ótimo. Não baixou ainda? Tá perdendo tempo. Mas o QR Code está aí na tela e você pode apontar a câmera do celular e baixar o aplicativo agora. Se já baixou, já sabe, não é? É nesse momento aí pelo aplicativo que você pode interagir com a gente, que você pode conversar, que você pode tirar dúvida, não é? Você pode aí falar o nome da sua professora, da sua escola. Aproveita esse momento para trocar ideia conosco, tá certo? E também, tudo isso aí não deu certo hoje, você sabe que pode assistir ainda no YouTube. Todas as aulas estão lá guardadinhas e essa daqui a pouco estará lá também, tá? Então, quando assistir, já sabe, né? Dá aquele like, tá certo? Passa lá, tira dúvida, faz os desafios e a gente fica aguardando vocês. O importante é que vocês não percam nenhuma aula, tá certo? Assistam as aulas, gente, não esqueçam, tá? E todos os canais que vocês podem participar conosco, né? A TV ao vivo, o aplicativo e também pelo YouTube, certo? Ficou claro isso aí, né? Então vamos seguir. A gente vai seguir de que forma? Eu falei para vocês sobre o aplicativo, que nele você pode fazer interação. E vocês sabem que sempre está aqui para trocar essa ideia com vocês e comigo, sempre está aqui no estúdio a minha colega, né, que está sempre comigo, a professora que trabalha comigo no quarto ano e acelera. E quem é ela? Será que vocês lembram? Será que vocês sabem? É claro, eu estou falando da professora Márcia. Tudo bem, Márcia? Olá, Mauricéia, tudo ótimo. Então, sejam muito bem-vindos, estudantes. Aqui já passou por nós aqui dando bom dia, foi a Anne, viu, Mauricéia? Então, ó, sejam muito bem-vindos. Então, quem estiver aí ainda, ó, dá o nosso bom dia aqui também, tá certo? E se estiver assistindo pela TV, muito bem também. Então, participa com a gente, vai ser maravilhoso. É isso aí, Márcia. Então, ó, Anne, seja muito bem-vinda, aproveita, chama os colegas, está fazendo falta eles, para você aí não ficar, né, esperando pelos outros, nem a gente. Então, vamos lá, Anne, firme e forte, conto com você na participação e a professora Márcia também, tá certo? E vocês já sabem que a nossa aula sempre conta com alguém para fazer a tradução para a língua de sinais. Hoje nós estamos aqui no estúdio com a Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E também agradecer sempre, claro, que senão a aula não seria possível, a nossa produção que fica aí esperando sempre para poder mostrar aquele coraçãozinho tão fofinho, tão lindo. Valeu, gente. E aí, vamos lá, né? Vamos seguir, porque hoje tem muita coisa para a gente fazer aqui. E como sempre, a aula tá show. Vamos começar. Eu vou trazer para vocês
o que é o conto para a gente rever, a gente vai trabalhar alguns pontos para reescrita e, claro, eu vou trazer também leitura. Por quê? Porque a gente está focando nisso. Nosso foco é a leitura, não é? Trabalhar sempre essa pronúncia, essa forma de ler e criar este hábito, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com isso aí. O nosso tema é Era uma vez. Será que vocês sabem o que é que começa com essa frase? Era uma vez. Geralmente, quando a gente escuta ou lê estas palavrinhas, a gente pensa logo em um conto, né? E geralmente é um conto de fada. Então, ó, é isso aí. Nós vamos trabalhar reescrevendo um conto de fadas. Quais são os pontos que a gente vai escrever? E o nosso ponto hoje é o planejamento. A importância do planejamento nas situações de escritas e especificamente na escrita do conto de fadas. Certo, gente? Então, vamos seguir focando nisso aí. Planejamento para reescrever. Ou para escrever, né? Qualquer situação de escrita precisa de um planejamento, tá? E vamos começar pensando o seguinte. Ora, a professora Mauricéia vai falar de planejamento. Mas o que é um planejamento? Será que vocês sabem o que é um planejamento? Quando é que a gente usa um planejamento? Para que serve um planejamento? Então, planejamento é um conjunto de estratégias para conseguir um objetivo. Eu estou pensando, eu tenho uma meta, e para isso eu vou traçar estratégias, caminhos, passos, que vai fazer com que eu consiga meu objetivo. E o objetivo da gente é reescrever um conto de fada, tá certo? Então, para isso, para a gente pensar sempre no conto de fada, eu vou relembrar o que é um conto. Né? Um conto é um gênero literário que possui uma narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Eu já falei para vocês aqui que o conto, né, ele, na verdade, ele vem da tradição oral, de quando as pessoas repassavam seus conhecimentos de geração para geração através da fala, contando essas histórias. Então, é uma narrativa, porque geralmente está lá sendo narrado, tem um narrador que está contando essa história. A gente falou muito sobre isso aqui. Então, só para relembrar o que é um conto. E também para relembrar o conto de fada. Por quê? Porque o conto de fada, a gente vai falar dele daqui a pouco, tá certo? Então, contos de fadas é uma narrativa curta na qual o herói ou heroína tende a enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Caracteristicamente, envolve algum tipo de magia, metamorfose ou encantamento. Então, isso aí são os pontos principais do conto de fada. Certo? Você vai sempre ver. Não necessariamente precisa ter uma fada. Lembra disso? Não precisa. Basta você saber que nesses contos tem magia, tem encantamento, geralmente tem um herói ou uma heroína, e aí o conto, né, a narrativa se desenrola através desse enredo, tendo um conflito para ser resolvido, e chega aí no final o clímax resolvendo essa situação. Então, sabendo de tudo isso, eu já trouxe aqui também alguns contos de fadas. Já li alguns contos de fadas, já falei alguns contos de fadas. Então, vamos relembrar alguns contos de fadas. Alguns eu já li aqui. Outros, não. Tá certo? Mas vocês com certeza conhecem, porque são contos de fadas clássicos, tá? São coisas que vocês já conhecem aí, já leram com a família ou com a professora na escola. Em algum momento vocês já leram, já viram ou ouviram essa história. Alguns até são filmes, tenho certeza que vocês já assistiram. Então, a primeira delas, vamos relembrar A Bela e a Fera. Lembram dessa história? Pois é, A Bela e a Fera é um conto de fada bem conhecido. Eu não vou fazer resumo, porque a gente ainda tem um outro conto para ler e vai levar um tempinho. Então, só para vocês relembrarem. Se precisar, vocês podem aí falar com a professora Márcia, fazer perguntas e a gente vai conversando com vocês, tá? Então, próximo, A Bela Adormecida. Também muito conhecido, tenho certeza que todos vocês aqui já conhecem essa história. Cinderela. Temos também Branca de Neve e os Sete Anões. E Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho.
E é isso aí, eu trouxe esses 5 contos de fada para vocês relembrarem. Professora Márcia, a senhora conhece esses contos de fada? Conheço sim, viu, professora Mauricéia? E gosto muito, né? Uma leitura prazerosa. Quem for ler, se ainda não leu, com certeza vai gostar de todos. E nossos coleguinhas, nossos estudantes, será que eles estão aí lembrando essas historinhas que eu falei? Será que eles estão aí, professora Márcia? Olha, eu tô querendo que eles se manifestem por aqui, viu? Que digam alguma coisa para eu repassar para você, professora Mauricéia. Tá certo, então. Estou aguardando essas crianças, inclusive você, viu, Anne? Será que você já leu algum conto de fada desse aí? Se leu, conta aí pra gente, tá bom? Mas vamos lá. Então, ó, eu já falei de vários contos e agora, claro, vou ler um conto para vocês, tá certo? E é um desses contos que eu citei agora, um deles. Será que você sabe, professora Márcia, qual é o conto que eu vou ler? Ah, eu não sei não, mas eu tô curiosa. Eu tenho certeza que qualquer um que você tenha escolhido vai ser maravilhoso. Com certeza. É um conto da Árvore de Livros, tá certo? E aí, claro, qual é a novidade, professora? A senhora sempre está aí explorando os livros da Árvore de Livros. É verdade, gente. Sabe por quê? Porque lá tem vários livros que vocês podem acessar, que vocês podem ler. E eu já expliquei aqui várias vezes como acessar. Mas se ainda tiver dúvida, pergunta, porque aí a gente explica novamente, tá? Vamos fazer nossa leitura? Vamos lá? O texto de hoje é Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história. Então, a gente vai relembrar a história de Chapeuzinho Vermelho, tá certo? É mais um conto clássico do Era Uma Vez. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa leitura? Olha só. Era uma vez uma menina que sempre usava um capuz vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe de Chapeuzinho pediu para ela levar uma cesta de frutas para a vovó. E disse para a garota não falar com nenhum estranho. Daí, Chapeuzinho Vermelho adorava cantarolar enquanto passeava pelo bosque e admirava as flores, os pássaros e todos os animaizinhos que viviam por ali. Quando o Chapeuzinho estava colhendo algumas flores para presentear a vovozinha, o lobo apareceu no bosque. Ele perguntou para onde Chapeuzinho estava indo e ela respondeu que levaria algumas frutas para a vovó. O lobo disse para a menina tomar cuidado no caminho e se despediu. Então, o lobo pegou um atalho e chegou antes de Chapeuzinho Vermelho na casa da vovozinha. O lobo bateu na porta da casa da vovó e fingiu ser Chapeuzinho Vermelho. Acreditando ser a neta, a vovozinha pediu para ele entrar. Quando viu que não era Chapeuzinho Vermelho, a vovozinha ficou muito assustada e desmaiou. O lobo, então, a trancou no guarda-roupa. Para Chapeuzinho Vermelho não desconfiar de nada, o lobo vestiu as roupas, os óculos e a touca da vovó. Quando ouviu a voz de Chapeuzinho, o lobo percebeu que ela estava se aproximando e deitou rapidamente na cama da vovozinha. Ao entrar na casa, Chapeuzinho Vermelho achou que a avó estava com aparência estranha e perguntou por que ela tinha olhos, orelhas e nariz tão grandes. O lobo respondeu que era para enxergá-la, ouvi-la e cheirá-la melhor. Em seguida, a garota perguntou à vovozinha por que ela tinha uma boca tão grande. O lobo pulou da cama e respondeu que era para comê-la melhor. Chapeuzinho ficou com muito medo e começou a gritar. Naquele momento, passava um caçador em frente à casa da vovozinha. Ao ouvir os gritos, ele ficou preocupado e quis ajudar. Quando entrou na casa, o caçador viu o lobo correndo atrás de Chapeuzinho Vermelho. E, para salvar a garotinha, deu um tiro na perna do malvado. A vovozinha acordou com o barulho e chamou a neta, que abriu a porta do guarda-roupa e libertou a senhorinha. Com
Com muita dor e medo do caçador, o lobo saiu correndo e fugiu para bem longe. E Chapeuzinho Vermelho aprendeu a lição de que nunca deve conversar com estranhos. Finalmente, Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha puderam se abraçar e viveram felizes para sempre. Então, esse foi mais um conto, né, daquela coleção que eu já tenho trazido alguns para vocês, né? A coleção Era Uma Vez, e ele traz histórias populares da literatura infantil. E cada volume conta uma história diferente, né? Nessa, eu trouxe para vocês a história de Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que a gente já conhece, né? Que é uma história muito tradicional, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai relembrar e falar um pouquinho do nosso foco. O foco da nossa aula é conto, mas não é fazer qualquer coisa, não é só ler um conto, é reescrever. E aí, o que foi que eu trouxe hoje? Eu trouxe o livro, já disse a vocês, da Árvore de Livro, a história da Chapeuzinho Vermelho, não é? Daquela coleção que vocês já conhecem, que é da Online Editora, tá certo? Então, tanto a escrita quanto as imagens foi feita por essa equipe da Online Editora. E já está na 3ª edição. Vocês observaram que a história é muito fácil de ler, porque as letras são grandes, dá para ler com tranquilidade. As imagens muito bonitas, a ilustração muito bonita. Então, é importante, nesse livro, eu sempre escolho, para que vocês sintam prazer em olhar as imagens, observar. E não chamei muita atenção, porque eu queria que realmente vocês focassem nisso. Certo, gente? Então, essa história de Chapeuzinho é uma releitura, né? Porque tem várias outras versões, mas eu trouxe essa daí para a gente pensar numa reescrita com ela, tá bom? Professora Márcia, por falar nisso, eu sempre trago esse tipo de texto mostrando para as crianças a importância da ilustração. E tanto aquele outro livro dos porquinhos como esse, as ilustrações assim, chamam bastante atenção na história. Não é verdade? O que você achou dessa história que eu trouxe hoje? Ah, eu também gostei, viu, professora? Muito bonitas as imagens, porque dá um prazer, né? Porque quando a gente pega assim uma coisa colorida, aí o prazer com certeza vai ser dobrado. E eu tenho certeza que se tem algum aluno que ainda não leu, vai ficar muito curioso para depois, ó, ir ler a história, porque é fácil de ler, né? E as ilustrações são maravilhosas, porque aí você tem a oportunidade de fazer essa leitura observando melhor, né, na sua casa. É verdade. Mas hoje, professora, nós estamos falando de reescrita. E aí, para fazer uma reescrita, eu preciso saber quais são os elementos do conto de fadas, não é? Então, primeira coisa no conto de fada, né, eu já falei lá no início da aula, é a expressão era uma vez. Ela é muito característica de um conto de fada. E quando não tem a expressão era uma vez, tem algum tipo de frase ou de expressão que vai remeter a um tempo indeterminado. Por exemplo, quando eu digo há muito, muito tempo atrás, então isso também é uma expressão que remete a uma narrativa de um conto de fada. Então, esse é um elemento importante na hora que a gente vai escrever o conto de fada. Essa expressão ou esse tipo de marcação. Também, um outro elemento é um enredo ficcional. Enredo é aquilo que acontece na história. Ficcional porque ele não é uma história real. Aconteceu na imaginação de alguém, alguém escreveu essa história. Então, é um enredo ficcional onde apresenta os personagens e os aspectos mágicos do conto. Isso é um outro elemento para levar em consideração, gente. E traz sempre um conflito que recorrerá com momentos de tensão, deixando explícito a relação do bem e do mal, certo? A relação do bem e do mal. Isso aí também é um outro elemento do conto de fada. E ao final, ele apresenta um desfecho que revela a solução para o conflito. Então, olha os elementos importantes que a gente deve observar num conto de fada. E por que eu devo observar isso? Porque nós estamos trabalhando o planejamento para a reescrita de um conto. Então, se eu for planejar essa reescrita, eu devo observar alguns elementos, tá? Então, assim, vamos pensar. Eu preciso o quê para fazer uma reescrita?
eu preciso fazer o quê para ter uma situação de escrita? O primeiro ponto é planejar. Planejar, que é o ponto da aula de hoje. Depois a gente vai escrever, né, verdadeiramente, depois a gente revisa e depois a gente edita. Mas isso aí é assunto para outra aula. Hoje a gente está falando de planejamento. E para isso, vamos falar sobre os passos para o planejamento. Primeira coisa é ter em mente que reescrever um conto não é copiar o conto, hein, gente? Vocês não vão fazer uma cópia. Vocês vão planejar os passos importantes para reescrever aquele conto sem copiar. Vai deixar a sua marca aí. A outra coisa é que não deve mudar a história, nem incluir outros personagens ou mudar o final. Então, veja, não vai copiar o conto, mas também não deve colocar personagens novos, nem tirar nenhum. E não deve mudar o final da história, tá? E também, para facilitar a sua reescrita, você deve elaborar uma lista com palavras ou frases que resuma cada episódio da história. O que aconteceu naquela história, cada passo. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua reescrita, tá bom? E depois você vai consultar a lista durante a reescrita. Você vai consultar, mas você não vai mais consultar o conto, hein? Você só vai consultar a lista que você planejou. E é a partir da sua lista que você vai fazer a sua reescrita. Então, olha como é importante o planejamento. Você não pode deixar nada de fora. Porque se você deixar, vai sentir falta na hora que for escrever. O conto não vai ter sentido. É preciso ter um sentido. E esse sentido você vai colocar aí na sua lista de planejamento. Tá vendo como é importante o planejamento? É muito importante para poder a reescrita do texto ou uma situação de escrita qualquer ser bem organizada. Para que o seu leitor, aquele que vai ler a sua história, ela possa compreender o que você quis passar. E aí tem várias outras estratégias que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, quando a gente estiver falando de escrita e reescrita de texto. Hoje eu trouxe o planejamento para um conto de fada. E a gente vai voltar a falar sobre isso também. Mas, para que a gente não esqueça, a gente vai praticar um pouco, tá? E vai praticar de que forma, professora? Hoje eu não trouxe perguntas, hoje não vai ter alternativas, até porque parece que hoje vocês estão assim um pouquinho dorminhocos, não estão querendo muito participar da aula. E aí eu trouxe uma coisa para vocês fazerem depois, tá? Vamos ver se na aula de matemática da professora Márcia vocês já estarão mais atentos, mais acordados. Não é possível, né, que não estejam, tá bom? Mas aí o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão elaborar uma lista com os principais pontos da história da Chapeuzinho Vermelho, que foi a história que eu li aqui. Então, se você não lembra, se você não viu, assiste no YouTube, né, que você vai poder rever a aula, e também aproveita e entra na árvore de livro, porque você vai poder ler a história todinha e pensar quais são os pontos principais da história que você vai resumir. É isso. Então, hoje, o teu desafio é esse. É isso que você vai precisar fazer. Tá certo? Então, ó, que coisa maravilhosa. Estamos chegando ao final da aula e eu quero chamar vocês para assistir a aula de matemática, porque, inclusive, hoje tem, assim, um ponto que vocês vão gostar bastante. A professora Márcia sempre traz surpresa. Tem surpresa hoje, professora? Ah, com certeza, né, professora Mauricéia? Eu gosto muito, por isso que a gente diz o que é com eles, cola na gente para sempre ter uma coisinha aí legal para vocês. É verdade. Então, professora Márcia, quero agradecer a sua presença, a presença de Jéssica, a presença da produção que está sempre aí dando aquela força para a gente. E quero deixar um recadinho, professora Márcia. Ontem foi aniversário do nosso aluno Caio. Ele fez 9 aninhos. Caio é aluno da escola Padre Matias. Então, ó, Caio, ó, deixo aqui um beijo para você, um parabéns e eu espero que você tenha tido um feliz aniversário. E é isso, gente. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. Até amanhã.